Bem-vindos à Bússola da Mente, eu sou o Miguel, este é o meu podcast sobre saúde mental, pessoas que criaram o seu caminho e partilhar conhecimento. Eu sou coach e atleta e tenho o prazer de ter hoje Solange Jesus, que é atleta profissional e que tem alcançado inúmeros feitos por Portugal e a título individual. Obrigado, Solange, por estás deste lado. Olá, Miguel, boa tarde, já agora a todos, e agradeço pelo convite para participar no teu podcast. Então, Solange, como é que tu estás desde a maratona? Bem, já passaram algumas semanas, eu já regressei aos treinos, estou a regressar também com alguma cautela aos treinos um bocadinho mais intensos, mas eu acho que estou bem, sinto-me bem fisicamente, sinto-me forte e, e física e mentalmente acho que estou num bom momento também. Eh, Porque pronto, as coisas correram bem, estão a ser feitas com cabeça, com calma e, e ansiosa por regressar às competições, claro. Eu, entretanto, falei com pessoas que estiveram lá e disseram-me que houve atletas que até com hipotermia acabaram, que nem, e tu fazes um tempo daqueles, não é? Com aquelas condições, é qualquer coisa. Eh, Sinceramente, o que eu notei mais foi o vento. Estava algum frio, mas não é que fosse muito. Pronto, isto a meu ver. Eh, Até porque tenho a experiência do ano passado e no ano passado foi mais difícil porque não estava vento, mas estava mesmo muito frio. Portanto, no ano passado nós começámos a maratona com cerca de 2 graus, terminámos com cerca de 7. Tanto é que isso provocou-me a perda de 3 dos meus abastecimentos, porque eu tinha as mãos tão geladas que não consegui apanhar o abastecimento. Felizmente não me fizeram falta, não é? Tive capacidade mental de transformar aquilo numa coisa positiva e deixei-me ir. Mas este ano, basicamente, senti mesmo, foi a questão do vento. Eu também levei os manguitos, portanto, não senti assim muito essa dificuldade. Mas sim, também não é que estivesse calor, porque também não estava. Estavam cerca de 7, 8 graus, não é que seja muita diferença em relação ao ano passado, mas pelo menos já estava mais ameno. E quando tu tens, por exemplo, estas condições, ou falhas os abastecimentos, ou as coisas começam a não ir para onde tu queres, não é? Tu mentalmente, tu notas a mente a tomar conta ou tu consegues ali controlar? Como é que é esse processo? Ah, Ora bem, não é que eu tenha muitas experiências em maratonas. No ano passado, felizmente, as coisas, mesmo perdendo os abastecimentos, as coisas correram bem. Ah, eu, no ano passado, lá está, mentalmente não deixei afetar. Passei, eu disse, ok, não consegui apanhar, mas eu sentia-me bem, sentia-me na mesma forte, eu nunca senti fraqueza ou falta de, de me hidratar, até porque tinha o meu abastecimento, mas depois tinha o abastecimento de águas da organização. Pronto, não consegui apanhar o meu, mas mais à frente apanhava a água da organização e hidratava-me com ela na mesma, embora não tenha aquilo que é necessário, não é? Nós irmos repondo os carboidratos, etc. Um, mas sim, é o que eu digo. No dia da maratona, naquele dia, tudo tem que correr bem. É uma incógnita muito grande porque lá está, tudo pode acontecer. Podia efetivamente acontecer de me deixar mentalmente afetar e no primeiro ou num dos outros abastecimentos que eu perdi, eh, aquilo dar-me ali a volta à cabeça e provocar-me ainda mais desgaste. Mas felizmente isso não aconteceu e eu consegui ultrapassar e como eu me sentia bem, nem pensei nisso, sinceramente. Só no fim, depois, é que quando eu disse
às pessoas que me acompanham, assim, epá, eu perdi 3 abastecimentos. Eles disseram só bem isso, não, não pode acontecer, nunca pode acontecer. Eu disse, sim, mas aconteceu e felizmente, olha, não me aconteceu nada a mim. Eu acho que isso tem a ver com os dias anteriores, claro. Os dias anteriores, a forma como eu me alimentei e como fui repondo tudo aquilo que era necessário. Eu acho que esse foi o segredo, que não é segredo, né? Mas que naquele dia, naquele momento, fez essa diferença. E no fundo é um bocado a confiança tipo em ti e no atleta, não é? Se o atleta não é, não tem aquela confiança, acaba por abanar ali um bocadinho, não é? Sim, lá está, o ano passado deu para tudo, porque no ano passado eu fiquei sozinha muito cedo. Eu fiz 33 quilómetros completamente sozinha, sem ninguém à frente, sem ninguém atrás, uh, ali muito próximo a mim. E eu ia muito, muito concentrada em mim, muito nas minhas sensações. Eu ia, epá, pronto, não sei explicar. Como ia tão concentrada e ia-me sentir confortável, assim, ok, não vou, nem pensei, nem vou mexer, nem vou sair daqui desta bolha e pronto, e foi um bocadinho assim até ao fim, pronto, e não pensei muito nisso. E como é que é a sensação de tu voltares e, não é, e melhorares o teu resultado e, não é, porque a maratona é uma equação tão difícil, não é? E tu voltas e tiras tempo e ficas entre as primeiras. Sim, é muito bom, principalmente voltar onde nós já fomos felizes e conseguirmos ser ainda mais felizes mais uma vez. Um, a experiência do ano passado foi espetacular porque foi a primeira maratona assim a nível pronto, mais internacional, pronto, fora do que é o nosso país, fora da nossa língua, em que temos sempre muita gente a apoiar cá. E voltar este ano uh, e voltar a bater esse tempo, a ser feliz novamente, foi uma sensação muito boa, foi brutal mesmo. Embora, pronto, nós queríamos um bocadinho melhor, porque sabíamos que tínhamos preparado as coisas para que corresse também melhor, mas pronto, lá está, isto é a maratona, e eu também precisava de limpar a minha cabeça pela questão do Campeonato da Europa do ano passado, que não correu assim tão bem, e eu precisava de fazer ali um bocadinho as pazes com a distância, perder aquele receio, porque lá está, eu o ano passado no Campeonato da Europa acabei por ter sensações não muito boas muito no início da corrida, o que é estranho, não é? Porque nós estamos preparados para fazer 42 e treinamos para fazer 42 e depois chegamos ali aos 10, entre os 10 e 15 quilómetros e as sensações são de quem já fez mais do que 30, é estranho, não é? Porque nós assim, então como é que é possível o corpo não estar a responder hoje? Pronto, simplesmente tive um dia mau no pior dia que era aquele em que não podia acontecer. Mas efetivamente tive e precisava também de voltar a sentir esta confiança e voltar a sentir que conseguia correr os 42 quilómetros desta forma, porque acima de tudo são 42, é muito tempo, que dá para pensar em muita coisa, dá para sentirmos muita coisa e, e pronto, foi muito gratificante mesmo, muito bom. Mas é muito interessante, não é? Porque tu pegas, não é, num momento teu, não é? Que não correu tão bem e tornas isto, não é? A tua mentalidade torna aquilo. Eu não quero dizer enredenção porque não é a palavra certa, mas é uma coisa que te deu força para. Pronto, olha, vamos tentar outra vez e vamos melhorar e está tudo certo. Sim, sem dúvida, porque eu acho que tudo isto faz parte do processo, tanto o fracasso como as vitórias, como as coisas boas que nos acontecem, fazem todas parte do processo. Simplesmente correu menos bem no dia que eu menos queria, porque se eu tivesse sentido que não tivesse corrido tão bem numa outra competição antes, ou né, que tivesse feito antes na preparação, ou qualquer coisa assim do género, eu chegava ao Campeonato da Europa e podia, né, porque tinha memória daquele dia menos bom
mas também sabia que tinha treinado bem e que estava bem. Ahm, Neste caso, eu sempre quis, mesmo depois do Campeonato da Europa não ter corrido tão bem, como eu gosto tanto do processo de treino da maratona, pronto, para mim é quase que como que descobri novamente o atletismo, sinceramente. Embora goste de fazer todas as distâncias, faço perfeitamente 10 km, meia maratona, mas pronto, a maratona e o processo de treino para a maratona é, é incrível. Pronto, e então, claro que queria voltar. Isto é muito engraçado porque, não é? Tu começaste, não é? Com 7 anos. Já tens quantos anos de atletismo? Já tens, Já tenho uns 20 e muitos. Sim, não eu comecei é? com 7, portanto tenho 36. Não é? E tu começaste Sim, ali, eu acho que é com 2000 metros, assim uma coisa, não é? sim, sim. E Sim, todo este processo, não é? não, basicamente eu passei dos 3.000 obstáculos, praticamente, pronto, não foi diretamente para a maratona. Embora eu depois tenha feito muitas provas de 10 km na estrada, meias maratonas também fiz algumas, e tudo isto não foi assim às três pancadas. Eu fui consolidando também os patamares por onde ia passando, não é? Por exemplo, eu fazia a meia maratona numa hora 17, era o meu recorde pessoal. Depois fui consolidando ali numa hora 15, andei ali algum tempo, só depois consegui baixar para uma 14. Voltei a estar ali bastante tempo, parecia que as coisas não desenvolviam, e só recentemente é que eu consegui fazer na casa de uma 12, uma 13. Mas tudo leva ao seu tempo, portanto, isto significa que os patamares também estão consolidados, que é o mais importante. Que isso para mim é o mais importante. Não, eu podia fazer agora uma grande marca, mas é quase como que se tivesse passado por cima de muitos processos. E eu penso que, na minha opinião, as evoluções, quando são muito grandes, depois também de repente pode surgir alguma coisa que nos faz cair ainda mais depressa. E estou feliz por saber que estou a consolidar, que é o mais importante. E como é que é treinar para fazer os 2000 obstáculos? Não tem nada a ver com a dinâmica, se calhar, de uma maratona. Eu nunca fiz obstáculos, é por isso que eu estou a perguntar. Sim, pois não tem mesmo nada a ver. Portanto, para fazer 3.000 metros de obstáculos, tenho que fazer séries muito mais rápidas, tenho que fazer o treino de técnica, e isso foi uma das coisas que me levou a abandonar a parte dos obstáculos, porque eu acabava por precisar de fazer os treinos com barreiras, etc. E eu aqui perto de mim, onde eu vivo em Águeda, como não tenho pista, é difícil fazer a técnica de barreiras, fazer as séries com barreiras, porque eu tenho barreiras em casa, tenho, mas eu não posso colocar as barreiras na estrada, como é lógico, não é? Portanto, todo esse processo não é propriamente fácil, porque tem que se treinar muito específico para aquela prova, porque é uma prova que também acaba por ter muito desgaste a nível físico e de tendões e tudo mais. E requer o seu tipo de treino, que eu não tinha essa capacidade porque não tinha as condições que necessitava reunidas. Entretanto, pronto, depois foi de uma forma natural que também me fui dedicando um bocadinho mais à estrada e por aí adiante, até que surgiu a questão da maratona. E é engraçado, tu falas, não é, neste processo e tu foste sempre vencendo e consolidando prova atrás de prova, prova após de prova, até chegar aqui à maratona, que é não é, o ponto alto de muitos atletas, não é? Porque é Sim, de 2000 para maratona, não é? Estamos a falar de coisas completamente diferentes e é preciso ser um atleta muito completo para conseguir fazer esta transição. eu acho que eh, é assim, lógico, só se for um atleta que durante toda a sua vida se dedique exclusivamente a provas mais curtas. Porque o natural, a nossa progressão natural é esta mesmo, vamos começando quando somos jovens com provas curtas e ao longo do tempo vamos passando pelas várias distâncias, até que muitos que queiram mesmo passar para a maratona passam por aí.
Não é obrigatório, não é, e também não é uma coisa que diga assim, nunca, né? Nunca o possam fazer. Aqui foi uma questão de adaptação, adaptar-me à minha realidade, às condições que tenho, reunidas à minha volta e pronto, e foi deixar rolar até à maratona. E diz-me uma coisa, tu estavas a dizer que às vezes uma pessoa fica presa naquela marca. E quando é que é aquela altura que tu achas que uma pessoa entende que vai conseguir evoluir ou está ali ou vira tipo obsessão? Porque muitas vezes parece que aquilo é o fantasma, não é? Que persegue. Sim, eu acho que isso depois depende também aqui depende de vários fatores. Depende de nós atletas, daquilo que nós pretendemos, neste caso do atletismo, e também depende de toda a programação de treino e toda a planificação e tudo aquilo que nós vamos falando com o nosso treinador. Porque o treinador está cá também para olhar para nós e para ver o que é melhor para nós, ou o que acha, não é? Nem sempre acertamos, não é? Porque as coisas nem sempre correm da forma que nós queremos. Mas eu acho que é isso mesmo, o treinador também está cá para nos ajudar a fazer essa progressão, porque por vezes lá está, estamos tão obcecados com uma determinada disciplina, uma determinada prova, e por vezes o nosso caminho não passa por ali. E temos que ter essa capacidade de, ok, então temos que experimentar algo novo. Para mim foi notório isso, porque lá está, por eu não ter as condições que eram as necessárias para eu poder fazer boas marcas nos 3 momentos de obstáculos, eu ou eu simplesmente continuava a fazer o que estava a fazer, ou decidia fazer algo diferente, e eu necessitava fazer algo diferente também. Pronto, isto da maratona, claro que, como nós já conversámos, não foi a primeira abordagem à maratona, não era eu que a ia fazer, era o meu treinador e namorado, mas de certa forma acabei por ser eu a continuar o processo de treino da maratona e fui eu que experimentei primeiro e porque ele também, como teve problemas físicos, não pôde dar continuidade. Mas é isso mesmo, eu tive que fazer essa escolha, não é? Tive que fazer essa opção e, e mudar aqui também um bocadinho o meu rumo, porque não podia estar presa a uma coisa para a qual eu não tinha condições. E esta relação que se tem com, não é, atleta, treinador, tem que haver aqui um diálogo e aqui um meio termo, porque não é sempre fácil, por exemplo, porque há treinadores que, não é, passam os planos, é isto e é isto. Mas eu acho que cada vez estamos mais àquele meio termo de irmos falando e irmos ajustando consoante o atleta se sente, não é? Porque somos todos diferentes. Somos todos diferentes. Aquilo que funciona comigo não quer dizer que funcione com o meu colega de treino ou com todos os meus outros colegas do grupo de treino. E é assim, isto é transversal a toda a gente. Um, e o papel do treinador é esse mesmo, é tentar perceber como é que o atleta está a reagir, se está a evoluir, se não está, se mentalmente se sente bem com aquilo que está a fazer. Acima de tudo, o atleta tem que confiar no treinador, mas o papel do treinador é muito mais do que fazer o plano de treino. O papel do treinador, o treinador tem que ter um conhecimento do atleta o mais profundo possível. É quase que o nosso melhor amigo, tem que ser, porque de certa forma isto é difícil né, passar, fazer os planos de treino não é fácil, mas se o atleta não dormiu bem, se o atleta está com algum problema familiar ou com algum problema, não é? Porque nem todos são profissionais, há atletas que trabalham, a maior parte, portanto podem estar numa fase de muito mais trabalho e o treino tem que ser reajustado, porque senão nós só vamos continuar a dar carga ao corpo, carga, tanto ao corpo como à nossa mente, e depois as coisas acabam por não sair, nada é demonstrado depois na competição daquilo que nós estamos a fazer,
porque estamos muito sobrecarregados e nós temos que, acima de tudo, estar o mais tranquilos possível, tanto física como mentalmente, e o treinador tem um papel fundamental nessa questão. Porque, não é? Eu agora estava-me a lembrar, não é do meu processo de maratona e acho que o teu também deve ser um bocado assim. Aqueles 3, 4 meses é muito importante o treinador e aquele grupo de treino porque há dias que eu acordo e tive uma câimbra, ou tive qualquer coisa, ou não dormi bem, ou, não é? E é importante tu teres aquela palavra e às vezes conseguimos fazer um bloco inteiro, mas outras vezes, não é? Falha um treino, acontece qualquer coisa e isso é vida, não é? Sim, sim. Isso, lá está. Aí está a grande necessidade de o treinador ser o mais presente possível. E quando eu digo presente, não quer dizer que, pronto, é lógico que se estiver mesmo presente fisicamente é ótimo. E, por exemplo, no meu caso faz toda a diferença, como é lógico, eu já tive treinadores em que estávamos um bocado mais distantes e as coisas por vezes não correm tão bem. Um, mas eu acho que depois isto também depende de pessoa para pessoa, porque o treinador depende como ele reage connosco, como, né, o próprio feitio do treinador, a forma como ele tem de nos motivar. Isso são tudo fatores que contam. Uh, mas tudo, isto para a maratona tem que ser, ok, dia após dia. Nós podemos ter algo que está planificado, mas em algum momento, se tiver que ser alterado, tem que ser alterado, ponto. Nós, se não está a sair, é porque naquele dia o corpo não está a corresponder, mas isso não significa que nós estamos a perder a forma ou que estamos menos bem. Simplesmente naquele dia não é dia, é um dia menos bom. Ok, então vamos parar por aqui e passamos para amanhã, ou porque às vezes até o treino pode não estar a surtir efeito de manhã, mas à tarde vamos treinar novamente, não é? Quem faz bidiário, claro, e à tarde o corpo já está a corresponder de uma maneira totalmente diferente. Lá está, nós não podemos ser tão lineares, às vezes temos que saber que é para cumprir, mas há alturas em que realmente tem que ser alterado e só temos que ter essa consciência e porque o nosso corpo é tudo e diz-nos tudo, portanto só temos que respeitar. E como é que tu fazes aqui a tua recuperação, não é? Fazendo bidiários, quais é que é aqueles pilares que tu notas para manteres esta constância? A alimentação, claro, o descanso, acima de tudo, e também a massagem. Eu tento fazer 2 vezes massagem por semana, nem sempre é fácil, mas tento fazer 2 vezes. Uma é garantido, a segunda é, neste caso, é o namorado que tem que ajudar. Mas basicamente é isso, é o descanso que é fundamental. Um, eu acho que até é o que está, o descanso é a base de tudo, é o pilar da recuperação e temos que dar muito tempo mesmo de descanso. No caso de fazermos 2 treinos por dia, ou mesmo que façamos só um, mas se estivermos a trabalhar, o trabalho é como um treino, porque nós estamos, o corpo não está ali a descansar, nem a cabeça, não é? Porque temos que estar focados naquilo que estamos a fazer e, e temos que dar o tempo para o corpo se restabelecer. E que hábitos e rotinas é que são essenciais para ti, sem ser de recuperação, aquelas coisas que tu estás para o teu dia a dia? Há muita coisa que eu trago para o meu dia a dia. Eu tenho a rotina, aliás, acima de tudo, eu continuo com uma rotina. Eu, neste momento, o facto de estar a treinar só, estar como profissional, tentei manter sempre os meus hábitos de acordar e deitar sempre mais ou menos às mesmas horas. Não é por estar em casa que me deito mais tarde ou que me levanto mais tarde. Tento ter sempre aqui uma rotina de horários para que me seja fácil, ou seja, àquela hora tenho que levantar, àquela hora que eu sei que é hora para ir treinar. Um,
pronto, basicamente é cumprir esses horários, ver o que é que tenho para encaixar no meu dia a dia, se às vezes tenho uma consulta, ou tenho a massagem, ou tenho eh, essas coisas, pronto, tenho a alimentação para preparar, agora tenho um bocadinho mais de tempo e consigo ter um bocadinho mais de cuidado nessa parte também. Eh, a hidratação também, são hábitos que nos ajudam muito a recuperar, basicamente é um bocadinho por aí. E tu, como atleta, as pessoas mandam-te aquelas mensagens tipo a dizer que começaram a caminhar ou a correr ou que tu as inspiraste a mudar a vida? É incrível porque, sim, tem sido, além da minha jornada pessoal de treino e de competição, é engraçado ver como as pessoas têm interagido comigo. Porque é lógico, nós quando começamos também a aparecer um bocadinho mais, depois também vamos tendo pessoas que nos vão seguindo mais e que vão interagindo também um bocadinho mais connosco. E essa é uma parte muito engraçada e muito gratificante, ao qual eu agradeço a todas as pessoas que têm interagido comigo, mesmo aquelas que por vezes eu posso passar nas provas e não reconhecer, porque pronto, são pessoas aqui no mundo digital que nós depois passamos e não decoramos a cara de toda a gente, como é claro. Mas tem sido muito giro, porque eu na altura da pandemia também criei vários grupos de, no WhatsApp para mudanças de hábitos dessas pessoas e foi muito giro porque muitas dessas pessoas ainda hoje continuam a sua prática de atividade física, ficaram com alguns desses hábitos saudáveis, pronto, porque foi engraçado nós fazermos em jejum, bebíamos sempre água com limão, pronto, e depois no próprio grupo nós todos os dias de manhã toda a gente dizia já bebi a minha água com limão, já fiz a minha atividade física, já fiz não sei o quê, ou seja, por todos os dias tínhamos uma dinâmica diferente ou uma atividade diferente. Quanto mais não fosse arrumar uma gaveta, pegar uma gaveta e a atividade de hoje é arrumar uma gaveta. Peguem uma gaveta que esteja que vocês tenham em casa que não esteja arrumada e arrumem. E foi giro implementar tudo isso. Muitas dessas pessoas que participaram nessa altura, ainda hoje, também continuam a falar comigo e a interagir comigo. E claro, ultimamente têm chegado muito mais pessoas também a interagir. E é muito giro e é muito bom. É gratificante também para mim saber que estou a inspirar alguém a ter hábitos também mais saudáveis, de atividade física. Pronto, e tem sido muito engraçado. E que desafios e ambições tu tens neste momento? Pois, só tem engole assim um bocado em seco. Não, os desafios são todos, acho que são todos comuns a muitos atletas. Acima de tudo, eu quero tentar manter-me o mais saudável possível, ou seja, sem problemas físicos, eh, sem grandes problemas, porque eu acho que isso é o essencial. Se nós não tivermos lesões, se não tivermos problemas que nos desfoquem daquilo que é essencial, depois nós vamos trabalhando e com o trabalho as coisas vão saindo, porque o trabalho eu acho que supera o talento, aqui a nossa capacidade de resistência, ou seja, de dar continuidade às coisas que estamos a fazer, ao trabalho que vamos desenvolvendo. Eu acho que isso por vezes supera muito mais o talento que por mais que o tenhamos. Um, e pronto, vamos ver o que é que depois numa próxima maratona que eu preparo com mais afinco, não digo, porque eu preparei esta com todo o cuidado, e não é que tenha tido grandes percalços, porque não tive, apenas tive ali duas competições no meio que é lógico que acabam por nos prejudicar um bocadinho, porque temos que abrandar ou porque vamos para a competição e não abrandamos o treino,
e depois de repente pode surgir uma lesão, porque a competição ali sem descanso é sempre mais complicado, mas vamos ver o que é que as próximas maratonas nos dirão. E que mensagem final tu gostavas de deixar às pessoas, Solange? Em especial, um agradecimento a todas as pessoas que têm interagido comigo. Quero dizer que quero dizer-lhes que pratiquem muita atividade física, que procurem pessoas que tenham a capacidade de nos motivar, de, de nos levar mais além e também de nos desafiar, porque também é preciso muito esta coisa do desafio, porque a maior parte das pessoas, por vezes, não gostam muito da corrida. Isto é aquela coisa, primeiro estranha-se, depois entranha-se, mas também temos que ter, assim, algumas pessoas certas a puxar-nos e que nos leve a essa superação. E que se divirtam, porque isto é a corrida e é o atletismo, é uma festa também, porque é incrível quando a sensação quando nós cortamos uma linha de meta e, e que se sintam bem, que sejam felizes. Basicamente é isto. Obrigado, Solange, pelas tuas palavras, pela boa energia e que continues a olhar por esse país fora e com as cores de Portugal. Obrigado pelo teu Obrigada. tempo. Obrigada, Miguel. Obrigado.